bonito é a bandeira tremulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar os jogos dessa terça-feira e, é lógico, os resultados da segunda-feira, tá? Vamos trazer tudo aqui. Começando pelos jogos da terça. 4 horas da tarde, nessa terça-feira, vamos ter Arsenal e Sporting. 4 horas da tarde também, Real Madrid e Bayern de Munique. Nessa terça-feira, 4 horas da tarde, jogos de ida, quartas de final, Liga dos Campeões da Europa. Às 7 horas da noite, vamos ter o jogo entre Botafogo e Corinthians, Campeonato Brasileiro Sub-20, 7 horas da noite. 7 horas da noite. 7 horas da noite nessa terça-feira, vamos ter Clássico Potiguar, América de Natal e ABC, Copa do Nordeste. Também 7 horas da noite, Águia de Marabá e Galvez. Águia de Marabá e Galvez, 7 horas da noite nessa terça-feira, Copa Verde. 7h30 da noite, Ferroviário do Ceará e Jacuipense da Bahia, 7h30 da noite, Copa do Nordeste, nessa terça-feira. Vamos lá, gente, mais jogos por aqui dessa terça-feira. Independente, Petroleiro e Racing. Vasco e Barraca Central, 7 horas da noite, Copa Sul-Americana, nessa terça-feira, 8h30 da noite. Atlético Goianiense e Cuiabá, aqui Copa Verde, 8h30 da noite nessa terça-feira. Deportivo Laguaira e Fluminense, 7 horas da noite. Independente Rivadavia e Bolívar, 7 horas da noite. Cruzeiro e Barcelona de Guayaquil, 9 horas da noite nessa terça-feira. Esses jogos, Copa Libertadores. Nashville e América do México, 9 horas da noite nessa terça-feira, quartas de final, Liga dos Campeões da CONCACAF. Milionários e O'Higgins, Copa Sul-Americana, 9 horas da noite nessa terça-feira também. Always Red e LDU, 9 horas da noite nessa terça-feira também, Copa Libertadores. Vamos lá, gente, 9h30 da noite, Copa Libertadores, nessa terça-feira, Boca Juniors, Universidade Católica. Copa Sul-Americana, 9h30 da noite nessa terça-feira também. São Paulo e Boston River, 11 horas da noite nessa terça-feira. Tolima e Universitário, Copa Libertadores. Alianza Lima contra o time aqui do... Dá uma checada nesse time aqui, gente. Tigre e Alianza Lima, 11 horas da noite nessa terça-feira, Copa Sul-Americana. Começando a passar os resultados, gente, dessa segunda-feira. Atalanta 3, Lecce 0, Campeonato Italiano. Campeonato Inglês Feminino. O Manchester City venceu o Birmingham City por 1-0. O Chelsea venceu o Tottenham por 2-1, Campeonato Inglês Feminino. Aqui também, Campeonato Alemão Sub-23, o Campeonato Alemão da 4ª Divisão. O DJK Wilsen perdeu por 1-0 para o Bayern de Munique Sub-23. Pelo Campeonato Alemão Feminino, tivemos aqui o Bayern de Munique vencendo o time do... Vou dar uma checada, gente. Campeonato Alemão Feminino. Vamos lá, gente. O Bayern de Munique feminino venceu o... Vou dar uma checada nesse nome, certo, gente? É um pouquinho complicado. GS Essen. É isso mesmo. GS Essen 0, Bayern de Munique 4. E o Bayern de Munique é campeão alemão feminino, tá? Bom, aqui também tivemos Série C, Campeonato Brasileiro. Esse resultado de ontem. Acabei não passando aqui.
Inter de Limeira 1, Floresta 2. Série C, Campeonato Brasileiro. Série A, Campeonato Brasileiro. O Bragantino venceu o Mirassol por 1-0. Voltando para hoje, o Vídea Real perdeu aqui para o Girona por 1-0, Campeonato Espanhol. Vamos lá, gente. Middlesbrough e Swansea 2-2. Charlton e Watford 1-1. Sheffield Wednesday e Leicester 1-1. Resultados pela segunda divisão inglesa. Arouca 3, Estoril 2, Campeonato Português. O Modena perdeu aqui por 3-1 para o Bari, segunda divisão Campeonato Italiano. E Napoli 1, Milan 0, primeira divisão Campeonato Italiano. Bodo Glimt 3, BK 0, Campeonato Norueguês. O West Ham e o Leeds empataram em 2-2, 4-2 para o Leeds nos pênaltis. Leeds na próxima fase da Copa da Inglaterra. Le Mans 4, Pau 0. Aqui segunda divisão Campeonato Francês. Vamos lá, galera, para os resultados finais, né, que tivemos nessa segunda-feira de futebol. Figueirense e Ipiranga de Erechim 1-1. Santa Cruz 1-0 para o Itabaiana. Série C, Campeonato Brasileiro, fechamento de rodada. Série D, Campeonato Brasileiro, o Real Noroeste Capixaba perdeu por 1-0 para o Democrata de Minas Gerais. Série D, Campeonato Brasileiro. Série B, Campeonato Brasileiro, o Goiás venceu o Criciúma por 1-0. Aqui também fechamento de rodada, Série B, Campeonato Brasileiro. Campeonato Português, o Benfica empatou com Casa Pia por 1-1. Aqui também Campeonato Português. Vamos lá, galera. Passando mais um resultado, né, que tivemos nessa noite de segunda-feira. Brasil 4, Peru 1, Sul-Americano Sub-17. Passando agora também a escalação do Bayern de Munique, a provável, né, para pegar o Real Madrid nessa terça-feira pela Liga dos Campeões. Neuer no gol, Stanisic ou Laimer na direita, o e o Upamecano na defesa, o Afonso Davies ou Konrad Laimer na esquerda, tá? Tem essa dúvida. O Kimmich, o Pavlovic e o Musiala ou o Gnabry ou o Lennart Kau, beleza? Tá cheio de ou. Olise por um lado, o Luiz Dias por outro e o Harry Kane de volta. Ele voltou a treinar com o time centralizado, beleza? Essa é a provável escalação do Bayern de Munique, tá? Para pegar o Real Madrid com alguns ou. Bom, galera, falando do jogo especificamente, o jogo é no Santiago Bernabéu, nesta terça-feira, 4 horas da tarde. Eu já passei tudo aí no vídeo. Bom, o que dá para dizer do jogo aqui? Nos últimos confrontos pela Liga dos Campeões entre Real Madrid e Bayern de Munique, o Real tem solado o Bayern de Munique. Tem realmente vencido vários confrontos. O Bayern de Munique, é lógico, na história tem várias vitórias também em cima do Real Madrid, inclusive no Santiago Bernabéu. Agora, é uma partida onde tem muita gente falando que o Bayern de Munique é favorito, que o Bayern vai passar, porque é o pior Real Madrid da história, e ppp, e popopô. Bom, é uma ruma de besteira, sem tamanho, gente, sinceramente. Porque quem conhece o mínimo de futebol sabe que um time, um clube que tem mais de 15 títulos dessa competição, que é o caso do Real Madrid, mais que o dobro do segundo colocado, que é o Milan, de títulos no caso, né? Deve de sempre ser respeitado, porque não é à toa que está nesse patamar, tá? E o Real Madrid tem um ótimo time. Perdeu o jogo no Campeonato Espanhol, não tá bem na temporada. Pode até ser, mas
ainda assim, é uma equipe muito bem montada, com um treinador que conhece pra lá de bem o Real Madrid, o Arbeloa, né? Ex-jogador do clube, da seleção da Espanha e tudo mais. O Bayern de Munique tem chance de vencer amanhã? Tem, gente. Uma chance real de vencer. Mas o Real Madrid tem uma chance real também de vencer o Bayern de Munique. Porque o jogo é duro. É um clássico mundial. Real Madrid e Bayern de Munique. Não se surpreenda se amanhã o Real meter 3-0 no Bayern. Não se surpreenda mesmo. Assim como também não vale a surpresa se o Bayern de Munique for lá e vencer o jogo por 2 ou 3-0. Ou se até vencer o jogo. Ou se acabar empatado. Sinceramente, não tem surpresa nenhuma. Em nenhum dos placares aí. É um clássico mundial, gente. Entre essas duas equipes. De muito tempo atrás. Se conhece há muitos anos. Tá? O que dá para dizer é: será um jogo difícil? Será um jogo complicado? Sim. O adversário do Bayern de Munique, o Real Madrid, merece todo o respeito. Eu acho que não preciso dizer muito porquê. E olha que já falei aí. Tá? E acho que o Bayern de Munique, sim, se entrar focado, se entrar ligado, se der tudo de si, tem chance, sim, de arrancar um empate e até vencer o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Agora, entendendo que é o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Os caras dentro de casa são uma fortaleza, principalmente na Liga dos Campeões. Então, o Bayern que entre ligado, que entre focado. Se entrar menos que isso, tranquilo, apanha fácil, sem muita força. Então, como torcedor do Bayern de Munique, como admirador de futebol, eu torço que o Bayern entre focado, entendendo que é o jogo da temporada, sim. Se vier a passar para a semifinal da Liga dos Campeões, aí será o jogo da vida lá na semi, bababá, BBB. Mas agora é o Real Madrid. Você só tem o Real Madrid, será um jogo bem difícil contra esse Real Madrid. Beleza? Clássico é clássico e vice-versa. Basicamente é isso que dá para falar do jogo. 50-50, não tem favorito. Para mim, não tem favorito. Tá, gente? Bom, galera, é isso. Abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí. E fui! Gente, eu já tinha fechado o vídeo. Deixa eu só voltar aqui para passar 3 resultados, tá? O Patriotas venceu o Araucária por 3-1. Segunda divisão, Campeonato Paranaense. A Udinese empatou com o Como por 1-1. A Juventus venceu o Genoa por 2-0. Aqui também, Campeonato Italiano, Primeira Divisão, tá? Bom, foi só isso mesmo. Peço like mais uma vez. Fui! Vamos lá, gente. Tive que voltar de novo, tá? Novamente fechei o vídeo, novamente tive que voltar. Crato e Casa 1-1 aqui pela, vamos ver aqui certinho, segunda divisão do Campeonato Cearense. E correção, a Udinese empatou com o Como pelo Campeonato Italiano, sim, mas foi 0-0, tá? E não 1-1 como passei. Primeira divisão, Campeonato Italiano, né? O Como que tem se destacado aí no Campeonato Italiano, né? Acho que é Nico Paz, o nome do jogador. Está se destacando bastante pelo Como da Itália. É isso aí. Primeira divisão, Campeonato Italiano, o resultado foi isso aí. Bom, gente, fui. Vou pedir like mais não.